Um bom dia para você, muito obrigado por estar aí e, de fato, eu agradeço por absoluta educação, mas eu tenho convicção de que quem escolheu estar aí não tem nem que receber o meu muito obrigado, porque você a mim não faz nenhum favor, eu não vivo de audiência. Você está fazendo um grande favor a você mesmo, porque o que você vai ouvir é palavra da graça, é palavra do Evangelho, é palavra de Jesus, é palavra da vida, é sabedoria para viver. No domingo passado eu falei sobre inveja e mostrei como ela está presente em todas as coisas, como ela tem sua metafísica lá na chamada queda de Satanás, como ela se manifesta como sedução na tentação de Adão e sua mulher, como ela se manifesta no homicídio de Caim e de Abel, como ela se manifesta na morte ou na tentativa de se matar José, um dos filhos de Jacó, pelas mãos dos seus irmãos. E fui mostrando uma quantidade enorme de coisas a respeito disso, até chegar na cruz e dizer que Marcos afirma explicitamente que a trama toda da cruz era por inveja o haviam entregado. E então falei sobre a fundamentalidade, mais do que isso, a essencialidade dessa desgraça, dessa nhaca, desse cancro, dessa metástase espiritual que vai tomando conta da grande maioria de todas as pessoas. E aí o nosso tempo acabou. E eu disse que continuaria hoje. E hoje eu quero ler um pedacinho aqui do Salmo 37, que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, como o mato, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem mau que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É interessante que existem muitos tipos de inveja. Uma das invejas que acontecem toda hora são aquelas que se misturam com admiração. Poderia ficar apenas no plano da admiração. É quando você conhece uma pessoa legal, gente boa, honesta, inteligente, sensível, de caráter, de postura, que anda no bom e reto caminho, que procura não transgredir sua própria consciência, que prospera em razão disso em todas as coisas que realiza, porque não intenta o mal, não inveja, não cobiça, não trapassa, não arma cama de gato para ninguém. E por isso o Senhor o abençoa. E por isso a vida conspira em favor dele. Há pessoas que olham para esse indivíduo e o admiram. Os sadios, os seguros, os que não estão adoecidos pela doença essencial da cobiça, os que não sofreram ainda a invasão drástica
do egoísmo que vai se tornando absolutista no coração, esses admiram e dizem: poxa, que bom, Deus o abençoe, que ele prospere. Nisto aí, no reconhecimento do bem na vida de alguém, não existe nenhum mal. Isso é até grato diante de Deus, quando a gente se alegra com os que se alegram. São os que se alegram com os que se alegram, que também têm maior poder ainda de chorar com os que choram, de se solidarizarem com os que estão em necessidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele indivíduo que, mesmo que veja o homem bom andando no bom caminho e fazendo bem, não deseja imitá-lo, deseja apenas roubá-lo, como se aquele milagre inteiro não nascesse de dentro do coração do homem bom, como se toda aquela prosperidade fosse apenas fruto de mecânicas externas, de conjunturas. E aí o indivíduo até gostaria de afastar o homem bom no caminho e entrar no lugar dele. Ele não sabe que tudo aquilo virou constelação à volta daquela pessoa justamente por quem ele é, e não por causa da sua hipercompetência. As pessoas até hoje não entenderam que um espírito sereno, bem intencionado, bom, sincero, verdadeiro, justo, honesto, trabalhador, que carregue caráter e boa intenção, prospere em tudo o que realizar. Um lixeiro, um gari que seja assim, se dará melhor do que qualquer outro que assim não seja. Um advogado que seja assim, se dará melhor do que qualquer outro que assim não seja. Embora alguns possam ganhar até mais dinheiro, mas se atrapalharão muito. Um médico que seja assim, será melhor do que o médico que assim não seja. Pode ter certeza que é o caráter, é o ser, é a atitude, é o olhar, é a boa vontade interpretativa que faz do indivíduo um polo em torno do qual as coisas gravitam. Por isso não adianta invejar o homem bom e dizer: eu vou tomar o lugar dele, porque você pode até matá-lo, mas você não herdará nada do que é dele, porque aquelas coisas todas só existem ali por causa dele. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar da forma mais comum de inveja. E pasmo, mas a forma mais comum de inveja não é aquela que se tem do homem bom, nem que se dá bem. A inveja é uma coisa tão maligna, tão diabólica, tão perniciosa, tão venenosa, tão do inferno, tão destrutiva, que ela carrega em si mesma o desejo de identificar-se com aquilo que ela mesma pode produzir como inveja. É por isto que eu disse: a forma mais comum de inveja, de modo algum, é aquela que se relaciona ao homem bom, mas ao contrário. É por isso que o Salmo diz, e repete-se em vários outros salmos, como no 73, o livro de Provérbios está lotado de alusões, os profetas também, e todas elas se vinculam quase que completamente ao fato de que é muito mais comum as pessoas invejarem o homem mau. Por quê? Porque a inveja é má e ela não tem prazer no homem bom. Para a inveja que tomou conta do invejoso, o homem bom é um otário. Para a inveja, aquilo que nela instiga como sedução maior é realmente cumprir o que o Salmo diz que não deve existir dentro de nós. E o que é? Aqui está dito: não te indignes ou não fiques com raiva, ou não te deixes tomar de ira por causa dos malfeitores, por causa da prosperidade dos malfeitores,
ou porque os malfeitores estejam se dando bem na vida, do ponto de vista do que conseguem, do que obtêm, do que garantem, do que acumulem, do que realizem exteriormente. Por isso, o Salmo começa dizendo, não tenhas raiva desse cara. É interessante, não é? Diz que é para não ter raiva do malfeitor. Por quê? Por uma razão simples. Quando você começa a ter raiva do malfeitor e a dizer aos céus, à vida, à existência, ao próximo, a você mesmo e a todos, isto não é justo, isto não é justo. Esse safado, canalha, cretino, corrupto, indiferente, desafetivo, perverso, maldoso, diabólico, está se dando bem. Olha a mulher dele, olha os filhos dele, olha a casa dele, olha os negócios dele, veja como ele prospera em tudo. Deus, aonde tu estás? Justiça divina, onde te escondeste? Por que que o mal prospera? Por que que o malfeitor, o que faz o que é mal, vai se dando bem e não é descoberto? Por que que o Salmo começa dizendo, não tenhas raiva do malfeitor? Por quê? Você já pensou? A razão é simples. Não há ninguém, preste atenção no que eu estou dizendo, não há ninguém que fique com raiva do malfeitor pelo que ele tem consigo e faça, que não transfira essa raiva para Deus, que não transfira essa raiva para o universo, que não transfira essa raiva para o todo da vida. Quem quer que comece a sentir indignação crônica pelo malfeitor, persecutória, observativa, fixada nele, tornar-se-á igual a ele. De modo que quando o Salmo diz, não tenhas raiva, não te indignes do malfeitor, o que ele está dizendo é, não faça isto, porque se você fizer isto, você se tornará um malfeitor por uma razão simples. Quem fica indignado com o malfeitor, lamuriando contra Deus e contra os céus, já está relativizando no seu próprio coração o significado da verdade, da justiça, do caráter e da bondade. Por quê? Por uma razão simples. O cara olha e diz, não tem justiça na terra. Ele começa a orar a Deus, mas já suspeitando que Deus não é bem Deus não. Porque se Deus fosse Deus, ele não consentiria com isto aqui. Se Deus fosse Deus, ele separaria o joio do trigo. Se Deus fosse Deus, ele botaria os maus de um lado num bangu cósmico e os bons do outro, num paraíso terrestre, sem mistura. Esse é o maniqueísmo da cabeça da maioria das pessoas. Então, quando a pessoa começa a ficar com raiva do malfeitor, o passo seguinte é transferir isso para Deus, o passo seguinte é relativizar a bondade de Deus, o passo seguinte é relativizar a justiça de Deus, o passo seguinte é relativizar a vida, o passo seguinte é olhar para a existência como algo sem sentido, e aí o passo seguinte é dizer, chegou a minha hora, chegou a minha vez, e aí, tendo raiva do malfeitor, você já o introjetou sem sentir. Tendo raiva do malfeitor, você já o processou, já absorveu seus modos. E aí o Salmo continua nos dizendo o seguinte, não tenhas inveja, não te indignes por causa do malfeitor, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque o próximo passo é que aquele que se torna invejoso do malfeitor, tornar-se-á, na sequência, invejoso. Invejoso. Não há ninguém que fique querendo melhorar o mundo, distribuir. Se justiça houvesse na terra, eu faria isto. Se eu fosse a pessoa que ordenasse as coisas do mundo, eu faria isto. Quando alguém começa com esse processo mental e entra
no esquema, na rodinha de hamster, de ficar sentindo raiva do malfeitor, querendo consertar o mundo, organizar o inferno, dizendo se fosse eu não era assim, ele nem percebeu. Mas ele já está tomado de inveja. Do pior tipo de inveja, como se houvesse uma inveja boa. Toda inveja é uma porcaria. Mas essa aqui já nasce no porão do inferno. É o indivíduo com inveja do malfeitor. Você já imaginou? O cara ficar com inveja de quem só faz o mal. De quem trata todo mundo mal, de quem mente, de quem dá volta, de quem corrompe, de quem dá nó em pingo d'água, de quem vai driblando e passando ileso. Num cara que vira assim um Maradona de dribles nas espertezas da existência. Já pensou, o cara ficar com inveja do Maradona porque ele fez um gol de mão? Eu nunca tive inveja de ninguém que fez gol de mão. Eu sempre gostei de gente que fez gol de cabeça, de cara. Eu só gosto daquilo que é válido. É por isso que eu não jogo. Eu não sei cartear, eu não sei fazer nada, eu não sei ficar de drible, nem de vamos lá, dissimula, vê se é, não é. Não está dentro de mim esse negócio, eu não gosto, ou é ou não é. Mas tem gente que só inveja o malfeitor. Porque se pelo menos ela olhasse para o indivíduo bom, poderia ser que seu coração se curasse, ela não tivesse inveja, ela apenas dissesse: Deus, ajuda-me a me tornar em mim mesmo uma pessoa boa como esta. Não se diz jamais, me ajuda a ser aquela pessoa, como aquela pessoa. Mas a oração é, faze em mim e de mim alguém que seja tão bom à vida quanto aquela pessoa é. Isso é legítimo, reconhecer os seres graças a Deus. Quem são os seres graças a Deus? São aqueles que quando vão chegando a gente diz, aleluia, oba, ele chegou, porque é gente que só traz coisa boa. Mas não. A inveja se fixa na perversidade. Aí o cara vai se monstrificando. E ele pensa que ainda é diferente daquele de quem ele tem ódio. Ele é capaz de acusar veementemente. Por exemplo, só para ilustrar, o dia de hoje é quinta-feira na vida real. Quinta-feira, dia 12 de agosto de 2009. Este programa não está sendo visto ao vivo. Ele é uma gravação. Viva é a palavra que eu estou pregando. Se você a ouvir daqui a 1000 anos, ela vai causar o mesmo impacto, porque ela é viva e não morre. Passará o céu e a terra, mas estas palavras de Jesus e do Evangelho não hão de passar. Pois bem, hoje é dia 12, quinta-feira, 2009, agosto. Desde ontem que a mídia está me procurando. Por quê? Por causa do escândalo, da lavagem de dinheiro, da Igreja Universal, do Bispo Macedo e mais 9 implicados. E todos eles sabem que eu sei que isso aí ainda é a história da creche, ainda é a história do convento, ainda é o caixa 2 do monastério, ainda é a brincadeira ilegal dentro da legalidade. Eles sabem que eu sei. Desde a década de 90, todo mundo sabe que eu sei. Aí, de repente, do nada, todas as vezes que acontece alguma coisa desse tipo, envolvendo gente do meio religioso, eles vêm correndo atrás de mim, querendo o meu reforço. Reverendo, o senhor não gostaria de fazer uma sonora conosco sobre o caso da Universal? A gente sabe que o senhor tem muito mais para dizer. Ou como um repórter me disse, reverendo, chegou a hora da sua vingança. Chegou a hora de todo mundo ver que o senhor sempre esteve certo. Nós queremos lhe dar um tempo longo. Faça uma sonora, dê uma entrevista para nós. Lave a roupa, vá às forras. A forra.
A minha resposta foi praticamente arreda Satanás. Sabe por quê? Porque se eu entrar nessa, se eu me tornar o promotor de justiça, se eu me tornar o abutre procurando essa carniça, se eu me tornar o mateiro nessa floresta para indicar aonde é que está o bicho podre, eu me torno exatamente igual àquilo que neles eu abomino. Eu não abomino a eles, por eles eu oro, por eles eu peço que se arrependam, que se convertam, que conheçam o Evangelho. Será, se é que isto ainda é possível para quem já andou num caminho de tanta recalcitrância e deliberação no erro. Mas eu querer me vingar, eu querer vir dizer, viram como era? Jamais, sob modo algum. Não quero acrescentar a isso nenhum ponto. Não quero ter parte com isso de modo algum, porque eu não quero me tornar semelhante a esta coisa. Eu não tenho nenhuma inveja de quem pratica a iniquidade. Eu tenho pena, misericórdia, compaixão, porque eu sei que aquele que pratica a iniquidade já cavou sua própria cova. Eu vou ter inveja disso? É desse pessoal que você tem inveja? Pelo amor de Deus, pare com isso. Você está com inveja do diabo? Você tem inveja de demônios? Você tem inveja das diabruras dos seres humanos? Você quer se tornar igual a eles? Quer ocupar o espaço deles? Ou você acha que alguém pode ter inveja do homem mau, tomar o lugar dele e fazer daquilo tudo uma coisa muito boa? Ninguém que chegue a lugar nenhum pela via da inveja melhorará nada, ao contrário, já terá se endiabrado no processo e piorará tudo quanto tocar, se tornará um Midas de desgraça, não de riquezas. Por isso, como o nosso tempo está acabando, eu quero concluir pedindo apenas que você ouça qual é o antídoto verdadeiro contra a inveja. Ouça o antídoto. Confia no Senhor, meu irmão, e faz o bem na tua vida. Habita na terra, com verdade, sinceridade, e alimenta-te da verdade, come verdade. Faça da sua dieta uma dieta de verdade, não de mentira e nem de engano. E aí você terá saúde no seu espírito. Agrada-te do Senhor, vive grato a Deus. Fique contente com quem você é, com o que você tem e como você consegue, com o suor do seu rosto, com um trabalho honesto. Agrada-te do Senhor assim, e Ele, o Senhor, satisfará naturalmente, simplesmente os desejos do teu coração. Ao invés de teres inveja dos malfeitores, entrega o teu caminho, o teu mesmo, o único caminho possível, que é o teu, entrega ao Senhor. Confia nele, no Senhor, e o mais, saiba, o Senhor fará a seu tempo, a sua hora, como bem, sem ansiedade, sem nenhuma desgraça como motor da sua alma. Sim, no tempo certo, o Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. Por isso, ao invés de invejar o malfeitor, o transgressor, descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem mau que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Ao contrário, hoje, agora, aí mesmo, deixa a ira e abandona o furor. Desiste disso, dessa raiva persecutória, que é inveja justicista, malzinha, diabólicazinha. Largue isso hoje. Deixe a ira e abandone o furor. Não te impacientes. Certamente isto acabará mal. Este é o Evangelho. Esta é a palavra de Jesus. Eu fico aqui. Você viu meu site aparecendo aí? Vá lá para visitar, tem alimento de verdade para alimentar você. Entre na Vem Ver TV lá no meu site,
na web, tem 24 horas de programação de televisão de graça para você assistir, com estas coisas que eu digo e milhares de outras. E por último, eu quero convidar você para vir hoje, domingo, que é o dia que você está assistindo essa gravação, ao Teatro La Salle, às 19 horas, na 906 Sul, aqui em Brasília. Venha, eu vou estar esperando você. E agora, sendo o último mesmo, eu havia esquecido algo, veja esses números que estão passando aí, já há algum tempo, anote-os, ligue para qualquer um deles se você estiver com o coração pesado, querendo oração. E saiba de uma última coisa mesmo, nós temos um grupo de umas 60 pessoas lá no Caminho da Graça, que estão disponíveis para visitar as casas de gente angustiada, aflita, doente, oprimida, possessa de espíritos estranhos, imundos, casas angustiadas, assombradas, carregadas dessas energias de maldade, gente que está preparada para chegar lá assim numa boa e dizer: paz seja nesta casa, e você vai ver o resultado de graça e de bondade que lá se instalará. Se esse for o seu desejo, pode ligar para um desses 3 números, dá o número, o endereço da sua casa e você será visitado. Mas lembre, hoje à noite eu estou esperando você. Um beijão e Deus abençoe a cada um dos que com bom coração ouviram o que eu disse em nome de Jesus. Amém.